pode passar, quem é o Espírito Santo, né? Há algum tempo atrás, o pastor Fábio, ele deu na escola dominical, quando ele estava falando a respeito eh, dos temas principais da palavra de Deus, ele citou a respeito do Espírito Santo, mas nessa noite eu quero falar com os irmãos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quem que, quem que é, quem que é esse que a Bíblia tanto nos fala em várias passagens diferentes, tanto no Antigo como no Novo Testamento? E quero ver dois pontos. O primeiro é quem ele é, e o segundo é o que ele faz em nossas vidas, né? E para começar, eu queria falar a respeito de quem ele é. Mas para falar a respeito de quem ele é, nós temos que definir o que o Espírito Santo não é. Pode passar, Bíblia. Então, o que o Espírito Santo não é? A primeira coisa que ele não é, o Espírito Santo, ele não é uma energia, né? Ele não é uma energia ou uma força sobrenatural. Muitas pessoas pegam versículos da Bíblia de modo distorcido para aplicar a ideia que o Espírito Santo é uma força, é uma energia ou uma força sobrenatural que age em nosso meio. Mas nós veremos mais para frente, no decorrer do estudo, que ele não pode ser uma força, pois uma força não tem sentimento, uma força não tem escolhas próprias. Uma energia ou uma força, o dicionário ele traduz para a gente que uma energia ou força é a capacidade de um sistema de corpos que fornece trabalho mecânico ou equivalente, faça força ou potência. Ou seja, uma energia precisa ser gerada por algo ou por alguém. Segundo ponto que o Espírito Santo não é, ele não é um ser místico. E aí, as as pessoas elas pensam que por causa de Marcos 1:10, que o Espírito Santo desceu quando Jesus foi batizado em forma de pomba, eles pensam que o Espírito Santo ele é um ser místico que pode realizar coisas extraordinárias. E ou o Espírito Santo ele é algo que nós podemos ver. Alguns versículos a Bíblia trata o Espírito Santo como sendo um vento ou sendo a água. E, é, e ele não é exatamente um vento ou a água. É dito que ele é parecido com o vento ou água em alguns momentos específicos, né? Mas essas pessoas acham que por ele ser um ser místico, ele pode ser invocado em qualquer momento da história, né? E aí a gente viu na escola dominical a respeito disso e vimos algumas é, igrejas neopentecostais que utilizam do Espírito Santo para poder aplicar ali, nem sei como é que pode dizer, mas aplicar alguma coisa às pessoas que estão assistindo para que elas possam sentir algo, né? Ah, é, falar que o Espírito Santo é uma bomba ou é água, vento, é a mesma coisa que nós pegarmos os versículos da Bíblia que relatam Jesus como sendo o caminho e a porta. Entende? Jesus é literalmente um caminho, você anda, e é literalmente uma porta. Não é isso que ele quer dizer ali. Mas ele quer dizer que ele é o caminho para a salvação e ele é a porta da salvação. Por fim, o Espírito Santo, ele também não é uma metáfora. E isso daqui eu já ouvi de pessoas dizendo que o Espírito Santo ele é o poder de Cristo habitando em nós, mas somente quando nós conseguimos atingir um nível de santidade muito alto e nós então temos o Espírito Santo dentro de nós e por isso nós conseguimos realizar milagres e realizar outras maravilhas como
os apóstolos realizavam. Também o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo, ele não é uma metáfora para dizer que é, o poder de Deus está dentro de nós. Mas, então, o que é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14 de Efésios 1. Vamos passar. Vamos passar para o que o Espírito Santo é. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Nós vamos ler, e na minha Bíblia, eu fiz uma separação, depois eu vou para os irmãos vão entender. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça. E ele nos compreendeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então, a primeira coisa que nós queremos ver, quem o Espírito Santo é, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é Deus. Efésios 1, que a gente acabou de ler, do versículo 3 ao versículo 14, ele está fazendo uma. Ele está falando a respeito das bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Então, ele separa ali, e entre o versículo 3 e o versículo 5, ele está falando a respeito de Deus, o Pai. Entre o finalzinho do versículo 5 até o versículo 12, ele está falando a respeito de Jesus, Deus Filho. E do versículo 13 ao versículo 14, ele fala a respeito do Deus Espírito, do Espírito Santo. Então, Paulo, quando ele está escrevendo a carta, ele não faz essa diferenciação. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo é uma outra coisa. Não, então, Espírito Santo, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Ele é colocado no mesmo contexto de apresentação, né, que eu acabei de falar. Então, só relembrando, meu irmão, um só Deus, porém, três pessoas diferentes, né? Essa é a Trindade. Um só Deus, três pessoas diferentes que nenhuma subjuga a outra, que nem subsiste no outro. Ou seja, o Pai não é o Filho nem o Espírito não é o Pai nem o Filho, e o Filho não é o Pai nem o Espírito. Não são três deuses, mas um Deus, três pessoas, igualmente com a mesma essência divina. Mas eu não quero entrar dentro do assunto da Trindade, somente no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, nós vemos que ele é Deus. Além de Efésios 1, que nos diz isso,
nós temos também Gênesis 1, 2. Se algum irmão abrir a Bíblia, pode ler aí pra gente, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o Espírito de Deus ele já estava no princípio, na criação também do mundo, junto com Deus. Em João 14, 16. Quem abrir aí também pode ler para a gente, João, capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, Jesus está prometendo em João 14 outro Consolador que o Pai enviaria. Ou seja, outro como Jesus, com a mesma divindade de Jesus. Não inferior, não superior, mas igual a Jesus. Né? Outro texto que nós vemos é o episódio de Ananias e Safira, em Atos 5, e bem no comecinho, já Pedro, ele faz essa igualdade entre Deus e entre o Espírito Santo. Atos, capítulo 5, vou ler do começo, que diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o resto, depositou aos pés dos discípulos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida o dinheiro, não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer isso, fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então Pedro, ele também reconhece entre o versículo 3 e o versículo 4, final do versículo 4, que ele faz essa relação do Espírito Santo com Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Por fim, Mateus 28, versículo 19, também, Jesus, a última aparição de Jesus para os discípulos ali, né, na grande comissão, e Jesus ele fala assim então para os seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse Deus, o que ele está fazendo aqui no meio de Deus, Pai e do Filho? É bem esquisito. Batiza em nome do Pai, do Filho e de um ser, uma força sobrenatural. Não. É a terceira pessoa da Trindade. Então, nós podemos concluir com certeza que o Espírito Santo é Deus, né? Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele e além desses versículos, nós vamos ver mais para frente também que ele participa ativamente na salvação. E sendo assim, se ele participa ativamente na salvação, ele é Deus. O outro ponto é que o Espírito Santo, ele é Espírito. E isso nós podemos constatar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, alguém abre para a gente 1 Samuel 16, versículo 13 e versículo 14, por favor. 1 Samuel 16, 13 e 14. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte de um espírito maligno, o atormentava. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele apossou de Davi, e no versículo seguinte nós vemos que ele se retirou de, de Saul. Então, o Espírito, ele é um Espírito. Quando nós vemos lá também, nós lemos em Efésios 1, 13, 14, ele fala aí, mas Romanos 8, 9, ele também fala a respeito de quando nós somos salvos, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós, né? O Romanos 8, versículo 9 diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é Espírito, e o próximo ponto é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é um Espírito e ele é uma pessoa. Isso. Mas como que ele pode ser um Espírito e uma pessoa? É meio contraditório, né? Mas quando falo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu quero dizer que ele age de um modo pessoal. Ele tem um relacionamento conosco, né? Então ele tem um relacionamento pessoal conosco. Ele não, o Espírito Santo não somente existe e fica por aí, faz, sei lá do que as pessoas podem entender, mas não, ele tem um relacionamento pessoal. Assim como Deus, ele também tem um relacionamento pessoal conosco, né? O Espírito Santo também tem esse relacionamento. E aqui a gente vai ler alguns versículos que vai nos mostrar esse relacionamento pessoal que o Espírito Santo tem com a gente. Primeiro, o versículo é Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30 diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele se entristece. Uma força, ela não pode ficar triste, mas uma pessoa pode ficar triste. Romanos 8, 26 a 30, vai falar que o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, versículo 26 até o versículo 30. Diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a ele também glorificou. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós quando nós não sabemos como orar, quando nós não sabemos levar até a Deus aquilo que nós estamos passando ou as nossas dificuldades. Ele intercede por nós, né? E somente um ser que tem relação pode fazer isso pela gente. Mas dois versículos
Atos 13, 2, alguém abre pra gente e outra pessoa abre em Hebreu 3, 7, por favor. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E Hebreus 3, 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem sua voz, leu 8 também? Pode ler o 8. Não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação do deserto. Isso. Então, esses dois versículos, eles apontam para nós que o Espírito Santo, ele fala conosco. Isso não mostra que ele não é um ser que só está por aí, mas que ele tem um relacionamento ativo com o crente. Ele se entristece quando nós pecamos contra o nosso Deus. Ele intercede por nós quando nós não conseguimos orar ao nosso Deus. E ele fala conosco. Sabe aquela famosa consciência que todo mundo fala que tem? Quando você vai fazer alguma coisa errada, fala, a minha consciência acusou no crente. É o Espírito Santo que fala para ele o que ele tem que fazer, o que é certo e o que é errado. É ele que dá esse direcionamento para o crente. Então, nós vimos que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é Espírito e ele é uma pessoa. Ele tem um relacionamento pessoal conosco. Vamos ver agora, então, o que o Espírito Santo ele faz hoje. Porque você pode pegar e falar assim, tudo bem, Pedro, mas você leu lá os versículos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas isso foi na época de Jesus. E o Espírito Santo, será que ele age hoje em nossa vida? Será que ele faz alguma coisa por nós? Pode passar todos, Pedro. Pode passar todos, não. Será que ele faz alguma coisa por nós hoje? Nós vamos ver que sim, que ele faz. Que ele nos convence do pecado, ele nos regenera, ele nos santifica e ele nos enche. Primeiro, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. João 16, 8 vai falar para nós exatamente isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9, do pecado, porque não creem em mim. 10, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, ele convence o mundo do pecado. O Espírito Santo, ele nos regenera. João 3, versículos 5 e 6. Jesus respondeu, em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Tito 3,5 também fala a respeito da regeneração que ele faz conosco. Tito 3, versículo 5. Diz assim, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fica longe. Esse? É, Não. tô lendo, perdão, tô lendo Tito 3,5. Diz assim, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não somente age no crente, mas ele age no incrédulo, convencendo ele do pecado. E é maravilhoso a gente ver
que o Espírito Santo ele nos regenera. Nas 2 quinta-feiras que se passaram, eu dei estudo e a gente falou a respeito da, da graça sobre graça, né? A graça que nós recebemos de Cristo é a salvação por meio de Cristo Jesus. E a graça sobre a graça, nós podemos entender que é o perdão que Cristo Jesus nos dá, mesmo depois de ele já ter nos perdoado os pecados. O Espírito Santo, ele nos regenera dos nossos pecados. Então, todo aquele que se converte em Cristo Jesus, ele, ele é convencido do pecado, não, e ele não é só convencido no sentido, caramba, eu sou um pecador. Não, mas ele se regenera. Aquilo que ele fazia, ele não faz mais. Porque o Espírito Santo, ele vai mudando o nosso modo de agir e de pensar. Por isso que é difícil a gente conseguir entender pessoas que dizem crentes, mas agem como se nunca tivessem aberto a Bíblia e lido, como se o Espírito Santo estivesse longe da pessoa. Famosos por aí, que falam, são de Deus, mas vivem divulgando pets, divulgando outras coisas que fazem as pessoas caírem em pecado, afastando as pessoas de Deus. Então, quando nós nos convertemos, quando nós chegamos a Cristo, o Espírito Santo vem e nos enche, nos separa, e ele vai nos regenerando, ele vai mudando o nosso modo. Segundo ponto, né? Ele age na nossa santificação, porque o regenerar é você ir mudando, mas a santificação é você ir buscando ficar mais parecido com Cristo a cada dia. E aí eu vou pedir ajuda com os irmãos mais uma vez. Alguém abre em 1 Coríntios 6, 11. Outra pessoa em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. E eu abro em 1 Pedro. 1 Coríntios 6, 11. Depois diz alguns de vós, mas vós abaixo, mas depois de santificado, mas vos justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus. Em 1 Pedro 1, 2, diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo ele age na nossa santificação. Outro ponto, o Espírito Santo ele nos enche. Efésios 5, versículo 18. Ele fala, Paulo está falando para nós nos enchermos do Espírito Santo, né? Fala, não nos embriagueis com vinho. Efésios 5, versículo 18. Diz assim, não se embriaguem com vinho, pois leva a devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. E aí fica a pergunta, como que nós nos enchemos do Espírito? E tem um ponto importante aqui para a gente fazer essa separação. Encher do Espírito não tem relação com a habitação do Espírito. Quando nós entregamos nossa vida a Deus, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Essa é a habitação. O encher do Espírito é outra coisa. A habitação é o que João 14, 16 que a gente leu fala. O encher do Espírito deixar
as coisas deste mundo para trás e colocar as coisas eternas à frente das coisas deste mundo. Deixar o que este mundo oferece para lá e se encher com as coisas de Cristo. Como eu disse, para que nós sejamos cheios do Espírito, devemos primeiro confessar e abandonar os nossos pecados que temos consciência de ter realizado na nossa vida. 1 João 1, de 5 a 9, João, ele diz para confessarmos os nossos pecados. A 1 João 1, de 5 a 9. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é confessar o nosso pecado e abandonar as práticas dele. E abandonar as práticas desses pecados. Outro ponto que nos faz nos encher do Espírito é nos submetermos completamente ao seu controle. E isso é a parte mais difícil para aquele que não é filho de Deus. Para aquele que é filho de Deus também é difícil. Se deixar submeter, entregar o controle da sua vida a Deus, fazer o que Ele manda. Às vezes a gente quer fazer o que a gente mesmo quer. Não quer. E Deus nos mostra um caminho para fazer. A gente quer tomar a situação na nossa mão e fazer do nosso jeito. Depois a gente se dá mal e fica culpando a Deus. Ah, Senhor, não deixa Deus. Agora vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se submeter completamente à palavra de Deus, né? Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele para nossas vidas. Não deixar sermos moldados pelo Deus deste mundo, né? Mas deixar Deus transformar a nossa mente, nos renovar. E isso é uma coisa que nós devemos fazer sempre. É engraçado, não é engraçado, mas como que é fácil a gente deixar as coisas de Deus para lá e entrar no mundo e depois não querer sair mais. Mas nós devemos pedir para Deus renovar a nossa mente todos os dias, para que nós possamos para nós nos submetemos à palavra de Deus, façamos o que ela disse. Isso não é fácil. Outro ponto, fazer da palavra, que a palavra de Deus habite
em nós. Colossenses 3:16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Nós precisamos ter esse anseio pela palavra de Cristo, buscar ela todos os dias, meditar nela todos os dias. Não é só lê-la. Ler, qualquer um pode ler a Bíblia. Mas é se submeter, é ler, é estudar, é obedecer a palavra de Deus. Não é fácil. Em nenhum momento falando que é fácil. Mas nós devemos, né? Nós vemos nitidamente aquela pessoa que busca ser parecido com Cristo, com aquela pessoa que não busca ser parecida com Cristo. Então nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias. Outro ponto está em Gálatas 2:20, que é o nos esvaziar do nosso próprio egoísmo. Gálatas 2, versículo 20, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo por... E esse viver, perdão, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então eu tenho que me esvaziar do meu próprio egoísmo, das minhas próprias vontades, e me encher da vontade de Cristo. Fazendo uma analogia bem básica, a física ela fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então eu não posso ocupar o meu interior com as coisas deste mundo e querer ocupar também com as coisas de Cristo. Eu tenho que, ou eu me ocupo com as coisas deste mundo, ou eu me ocupo com as coisas espirituais. Ou eu me encho com este mundo, ou eu me encho do Espírito. E quando nós nos enchemos do Espírito, aquelas obras do Espírito, que são descritas em Gálatas 5, do versículo 22 até o final do 23, 22 e 23, amor, alegria, paz, longanimidade, a gente conhece a lista de cor, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas, elas ficam mais fáceis de serem realizadas. E não é porque elas ficam mais fáceis, porque nós sabemos que nós estamos cheios do Espírito, mas nós sabemos que nós estamos cheios do Espírito quando nós nos convencemos da nossa pecaminosidade e de que somos indignos de estar na presença de Deus. Não encontramos, olhamos para a nossa vida e nós não vamos encontrar em nada que nós possamos nos orgulhar, como diz Lucas, lá no capítulo 5, no versículo 8. Não vamos nos sentir superiores a outros pelas coisas que nós fazemos. Pelo contrário, quando nós nos enchemos de Espírito, nós vamos reconhecer que nós não somos nada. Mas não é reconhecer, né? Nós não vamos se reconhecer e ficar naquele, nossa, eu não sou nada. Senhor, me perdoa, eu não sou nada. Senhor, me perdoa. Não, é isso. Mas nós vamos reconhecer que nós não somos nada e nós vamos querer buscar mais a Deus para que nós possamos buscar agradá-lo nas coisas que nós fazemos. Nós vamos querer nos encher do Espírito
para que possamos fazer a obra do Espírito. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado. No incrédulo, como eu disse, esse convencimento chama ele para o arrependimento e a fé em Cristo. No crente, ele produz disciplina, arrependimento e restauração sempre que o crente se desvia. E o crente, irmãos, como a gente viu nas quintas-feiras, ele pega, ele erra, ele cai. Mas quando ele está afirmado em Cristo Jesus, é o Espírito que vai falar para nós: olha, você pecou, olha, você errou, olha o que você fez. Finalizando já, nessa noite nós vimos então que o Espírito Santo ele não é uma força, uma energia ou apenas um símbolo a ser usado pelas pessoas, mas ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Nós também vimos que ele habita em todo aquele que verdadeiramente crê em Cristo, convencendo do pecado, regenerando e santificando e conduzindo o crente à semelhança de Jesus. Ser cheio do Espírito não significa buscar experiências extraordinárias, mas significa viver diariamente em submissão à palavra de Deus, matando todo dia o pecado e produzindo fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22. Quanto mais o Espírito atua em nós, menos confiamos em nossa própria justiça e mais nós vamos depender da graça de Cristo. Esse é o grande propósito da obra do Espírito, glorificar a Cristo. E a glorificação de Cristo nos faz refletir Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas hoje, elas querem muito o extraordinário, elas querem viver o extraordinário, elas querem maravilhas, elas querem coisas poderosas. Não sei o que as pessoas pensam, elas acham que estar cheio do Espírito vai fazer elas curarem leprosos e fazer as pessoas andarem e tudo mais, mas não, a Bíblia não fala nada disso. Ela nos mostra que quando nós nos enchemos do Espírito, nós apenas reconhecemos o quão pecadores e o quão, desculpa a palavra, mas o quão inútil nós somos perante Deus. Nós não somos nada, irmão. Nada, nada, nada. Nós podemos fazer qualquer coisa que esse mundo acha maravilhoso. Nós podemos achar a cura para a doença mais terrível desse mundo. Nós podemos conseguir a paz no mundo. Isso não é nada para Deus. Não significa nada. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós temos que ver que nós somos pecadores. Que precisamos de Cristo Jesus.